Para quem acompanhou o canal nos últimos dias, estivemos realizando aqui uma análise do relatório anual de comunidade, ou melhor, da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, que ele é subordinado ao gabinete do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos. Então esse relatório, ele tem como objetivo trazer o que tem de mais importante em assuntos de estratégia, assuntos de inteligência, espionagem, ameaças potenciais para os Estados Unidos, seus parceiros e seus aliados. Então, o relatório anual ele é criado pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos e ele é lei, ele é obrigatório ser publicado anualmente pela administração que está governando os Estados Unidos. Na atualidade, a administração de Joe Biden. Então, logo após o 11 de setembro do ano de 2001, que os Estados Unidos sofreram diversos ataques que poderiam ser evitados, então tudo isso foi levantado, que houve algumas falhas de inteligência, houve falhas das autoridades subsequentes a essa inteligência. Umas não ouviram, outras não deram valor. Então, anualmente, é reportado isso ao público, é claro que de forma superficial. E nos vídeos anteriores, primeiramente retratamos a inteligência sobre a China, e a inteligência depois sobre a Rússia e agora a inteligência sobre o Irã. E por último vídeo, em um outro dia, será feita uma análise sobre a Coreia do Norte. São essas nações em que o relatório anual tomou como maior ênfase nesse momento. Então o Irã, como todo mundo ali provavelmente já sabe, é claro, a sua localização fica ali no Golfo Pérsico, na região do Oriente Médio. É uma nação muito estratégica, é uma nação que demanda muitas interrogações por parte das nações que ali estão presentes e principalmente dos Estados Unidos, porque é uma nação que mantém algumas questões, alguns programas que os americanos eles são avessos, sempre estão ali denunciando o Irã, principalmente pelo seu programa nuclear, pelo seu programa de mísseis. Às vezes vem sempre ali de uma tonação um pouco de desculpa, de justificativa do Irã, em que seu programa de mísseis, na verdade, faz parte do programa espacial, que eles utilizam o programa espacial para formular, desenvolver mísseis que mais para frente poderão ter capacidade de carregar o quê? Ogivas nucleares. Mas até que este ponto ele realmente se consolide, é necessário que os persas consolidem também o desenvolvimento de um artefato nuclear. Então o relatório trouxe alguns aspectos, alguns objetivos e atividades regionais e globais, como ameaçar os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por que isso? Os americanos, como todos sabem, realizam operações, realizam seus interesses, realizam suas relações com diversas nações pelo mundo, principalmente o Oriente Médio. Israel, outras regiões, por exemplo, como o Egito, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, são nações estratégicas em que os americanos estão ali colocando o dedo e precisam delas para o mercado econômico. Então, o Irã vem demandando muitas questões por parte dessas questões econômicas, mesmo sobre sanções, vem desenvolvendo ameaças cada vez mais crescentes para com os interesses dos Estados Unidos ali na região. Você tem também a expansão de programas estratégicos, JCPOA, que é um acordo multilateral com diversas nações e o Irã, diversas potências e o Irã, para controlar, limitar a potencialidade do programa nuclear persa, que foi extinta na época de Donald Trump, em 2018. Então, logo após que Biden sentou aí a presidência de Washington, presidência dos Estados Unidos,
tentou e vem tentando restaurar o JCPOA desde 2021 sem sucesso. Tem um golpe aí de 79, que vamos falar mais à frente, sobre as ligações da CIA, os protestos atuais, popularidade dos iatolás que assumiram o poder, as ameaças nos interesses americanos por ataque de procuração. Vamos, é claro, denotar isso muito bem. Os atritos com Israel, o acordo Irã-Arábia Saudita, instabilidade regional, capacidades militar e programa nuclear. Então, de forma bem coesa, você possui ali os programas mais importantes estratégicos do Irã. Ele está baseado em quê? Nessa expansão nuclear que ele busca incansavelmente, o que o relatório da comunidade de inteligência americana denotou nesses relatórios, que é essa expansão nuclear. Ele tenta a todo custo, através da própria mineração, é claro, porque as sanções elas impedem que o Irã busque produtos e diminua seus gastos na mineração, busque produtos de urânio, até mesmo às vezes enriquecido, como outras nações realizam. Por exemplo, o Brasil, que às vezes exporta toneladas do Cazaquistão, por exemplo. Essa expansão nuclear, ela vem durante décadas e com um objetivo central na geopolítica de dissuasão regional e também global. Se você possui uma capacidade nuclear, você se torna uma nação com capacidade nuclear e também com capacidade para estabelecer critérios, para estabelecer dissuasão entre todas as outras nações, inclusive aquelas que são potências nucleares, como Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Rússia, entre outras. E o Irã vem exercendo um papel importante no desenvolvimento de equipamentos que manipulam esse urânio, o urânio cru, o urânio natural, que vai desenvolvendo, vai passando por diversos processos até a sua pureza, que nós dizemos aí, que nós destacamos como urânio enriquecido. O programa JCPOA, ou melhor, o plano JCPOA, que é um plano para conter essa limitação das atividades da pesquisa nuclear, de energia nuclear dos Estados Unidos, tinha como objetivo limitar até 3,5% de urânio enriquecido para o quê? Fins de energia. Para fins bélicos, isso seria impossível. Não há possibilidade de você construir qualquer equipamento nuclear, de bomba, por exemplo, artefatos, com 3% ou 5% de urânio enriquecido. É necessário dosagens, ou melhor, quantidades de enriquecimento de 85% acima para você pensar em desenvolver um artefato nuclear, que aí você vai ter que precisar de uma outra tecnologia para formar este produto em algo mais sólido, para sim futuramente ser acoplado no núcleo de uma ogiva nuclear que possui ali diversos dispositivos plásticos, dispositivos explosivos, com disparadores, com dispositivos que acionam o gatilho, dispositivos que fazem o cronômetro, dispositivos que vão receber informações eletrônicas da fonte, ou melhor, do comando e controle. Então não é uma tecnologia fácil de ser obtida, é uma tecnologia difícil de ser obtida, ainda mais quando você possui demandas de sanções vindas do Ocidente, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos. E as forças convencionais, isso é claro que as forças convencionais, isso quer dizer o quê? Mísseis não nucleares, caças de combate, blindados, entre outros produtos. Aquisições militares, que é nada mais e nada menos que os acordos bilaterais. Você faz um contrato com outra nação e você recebe em troca deste contrato, que você paga, o
produto, o dispositivo, por exemplo, um blindado, um caça de combate ou um míssil, seja de vários tipos. Nesse caso, os acordos bilaterais, podemos citar que não está neste momento, neste relatório anual da Comunidade de Inteligência Americana, mas podemos citar por conta própria, colocando em risco essa nossa análise, que esses acordos bilaterais, principalmente com a Rússia, que fomentou aí o poder de ataque neste momento da Rússia contra a Ucrânia na guerra em curso no leste europeu, seja com drones de vários tipos, seja com mísseis também de curto alcance. E temos esse plano de ação conjunto de JCPOA de 2015 e a partir também de 2021 com o governo Biden. 2015 você teve ali os Estados Unidos, você teve Reino Unido, Rússia, a União Europeia, a Alemanha, a França e a China, que formularam ali um plano destacável em que os persas aceitaram. Em troca, os americanos, o Ocidente e as potências reduziram as sanções contra o Irã. Porém, lá em 2018, o Trump ele foi a público e falou que o Irã não estava obedecendo aos planos, aos pactos, às cláusulas do plano de JCPOA. E ele resolveu o quê? Cortar este acordo, retirar os Estados Unidos deste acordo, e isso fez com que todas as sanções voltassem contra o Irã novamente. Acontece que dizem os analistas que a inteligência americana não mostrou, não provou que houve qualquer tipo de violação dos persas, colocando um pano frio em cima disso tudo. E ainda não dizem que não trouxe nenhuma informação sobre aquelas instalações subterrâneas, por exemplo, de Fordow, que é a principal usina, a principal refinaria na produção de produtos enriquecidos para o programa nuclear persa. Só que isso faz sentido porque quando Trump se retirou deste acordo em 2018, em 2020 e 2021, os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica e de Energia Nuclear, como assim você pode estar interpretando, destacou um avanço absurdo no enriquecimento de produtos a níveis de 20% e até 60%. Só que, claramente, isso não seria possível em 1 ou 2 anos, porque a tecnologia ela é muito necessária para produzir isso. E, vejam só, os persas conseguiram uma centrífuga, por exemplo, a IR-6, só em 2021 para 2022, em que ela também estreou essas cascatas de centrífugas lá em 2021 para 2022, onde sofreu um ataque lá, enfim. Só que se você teve um acúmulo em 2021, então, de certo modo, todo esse aparato ele foi produzido muito antes de 2021, muito antes também de 2018, porque é quase que impossível você produzir tantos produtos em toneladas, acima de 20%, sem ter produtos tecnológicos. Então, com o tempo foi desenvolvendo, graças à experiência passada por cientistas paquistaneses lá no início da década de 2000, que esses cientistas passaram para os persas. Então, esse JCPOA de 2015, realmente ele foi um plano encabeçado por Obama e o seu vice, Joe Biden, que foi péssimo para a segurança internacional, porque você tirou as sanções dos persas em troca deles manterem a energia, o urânio enriquecido, a 3% somente para pesquisa. E por trás disso tudo, com as cascatas de centrífugas tecnológicas,
com as usinas subterrâneas a todo vapor, de forma secreta, ninguém estava dando conta da produção em larga escala de urânio altamente enriquecido dos persas. Então foi uma decisão assertiva de Trump em 2018, em que 2020 para 2021 mostrou a realidade do que Trump estava falando. E é claro que os analistas foram contra a decisão do Trump, porque existe um consórcio ali de mídias, de analistas, contra qualquer decisão de um republicano. Então veio o JCPOA de 2021, que também entrou em ruína, não conseguiram avançar com isso, e até esse momento eles estão tentando trazer lá em Viena, onde vão realizar realmente essas discussões novamente, para tentar recuperar o JCPOA. E aí você tem o quê? O golpe de 79, os protestos de 2022, 2023 e a popularidade dos ayatollahs. Por que é importante destacar isso? Porque o relatório dos Estados Unidos, relatório de inteligência, ele fala que houve diversos protestos generalizados por conta lá do hijab das mulheres, houve ali muitas mortes, muitas violências, foi criada ali uma força policial do Irã para reprimir esse tipo de protesto. Enfim, houve ali toda uma crise, toda uma confusão, em que essas confusões elas também foram alimentadas pelo Serviço Secreto americano. Por quê? A Agência Internacional, a Agência Central de Inteligência americana, ela aproveita esses momentos de instabilidade para manter a propagação de informações em redes sociais, em redes que até mesmo ainda estão sendo permitidas dentro do Irã, que de algum momento vão ser controladas também por ser um governo ditatorial. O porquê eu coloquei 79 e a CIA? Porque a CIA ela estava na época favorecendo o reinado de Mohamed Pahlavi. Pahlavi ele era uma autoridade no Irã. É claro que ele tinha ali uma posição muito forte, centralizada nele, porém ele mantinha uma estabilidade social muito interessante e econômica muito boa dentro do Irã. Não tinha essa rigidez de você usar uma vestimenta para cobrir todo o rosto das mulheres. Você não tinha ali, por exemplo, uma ausência de direitos das mulheres. Você tinha uma flexibilidade. E até então, a CIA estava o quê? Apoiando esse governo de Pahlavi. Inclusive, ele foi até Washington, ele foi até os Estados Unidos, fez acordos com Carter, fez acordos também com John Kennedy, fez acordos com diversos presidentes americanos. Entretanto, surgiu uma ideia dentro da CIA em que a sequência desse governo seria muito ruim para a região. Então, a CIA, erroneamente, apoiou a queda de Pahlavi, apoiando que protestos de estudantes, protestos de revolucionários de ultra-esquerda, que conseguiu esse regime de revolucionário, liderado pelos ayatollahs, conseguiu derrubar Pahlavi e estabelecer um regime teocrático dentro do Irã, que hoje conhecemos como os ayatollahs, que governam de forma simbólica e região, mas tem, é claro, uma figura de um presidente no Irã. Mas, erroneamente, a CIA apoiou esse golpe de 79 e hoje temos uma impopularidade dos ayatollahs, temos uma impopularidade que estamos observando as crises sociais, crises econômicas e políticas que estão enfraquecendo esse governo teocrático. Então, outra análise do relatório anual da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos coloca que há uma ameaça dos interesses americanos por ataque de procuração. E o que seria esse ataque de procuração? Por exemplo, eu tenho esse meu país aqui, país A,
e eu tenho ali, de certo modo, um atrito com o país C. Então eu utilizo o país B, eu treino paramilitares no país B, eu invisto em armamentos no país B, só que de forma ilegal e irregular. Porque esse país B, na verdade, eu não estou realizando um acordo bilateral com o governo dele. Pelo contrário, eu estou realizando um acordo informal e irregular com aquelas unidades irregulares, aquelas unidades, por exemplo, terroristas, dentro desta nação B. E então eu vou utilizar, através desse meu investimento, deste meu apoio a esses indivíduos no país B, para ferir o país C, para atacar o país C. No caso, temos o Iraque, Síria, Líbano e Palestina, ou seja, essas regiões da Palestina. No caso do Iraque, o Irã, segundo os Estados Unidos, segundo o relatório dos Estados Unidos, utiliza o financiamento e treinamento de paramilitares e terroristas da região do Iraque e na região da Síria para atacar elementos, para atacar empreiteiros, para atacar agentes ali disfarçados dentro dessas regiões que são americanos. Então eles, por ataque de procuração, conseguem ferir a nação americana. O mesmo caso no Líbano e na Palestina, que através de influência no Líbano pelo Hezbollah, na região da Palestina, de Gaza, influencia o Hamas, que faz a transferência, o comércio ilegal e irregular de produtos até mesmo ilícitos, como drogas, produtos bélicos, produtos foguetes de curto alcance, que são transportados até mesmo por vias marítimas e também por vias ali pela região do Estreito, ali do Egito, em que essas embarcações saem de forma regular, porém com produtos irregulares dentro, vão ali na região do Golfo Pérsico, corta ali a região mais ao sul do Egito e entra ali pela Península do Sinai até a região do Hamas, para alimentar o quê? Os palestinos mais ortodoxos. Então esta é a guerra de procuração que está sendo travada pelos persas e relatório anual incondicional que os Estados Unidos realizam neste levantamento de inteligência. E para finalizar, as capacidades militar e questões nucleares. Obviamente, você tem armas convencionais em que os persas estão investindo, como drones, aeronaves, blindados, até mesmo pela sua indústria nacional, que recebe apoio de quem? Da Rússia. Inclusive, recentemente, a Rússia e o Irã formaram um acordo bilateral para os persas fomentarem equipamentos de drones, até mesmo antes da guerra atual e agora posteriormente, drones de ataque preciso, foguetes com diversos tipos de lançamento, foguetes de curto alcance, inclusive também a Coreia do Norte está fomentando neste momento, até mesmo munições e artilharia. E, em troca, recentemente o Irã recebeu as aeronaves que iriam para o Egito, vários Suhóis que iriam para o Egito, que na verdade foram para o Irã como forma de pagamento por esta relação amistosa entre as duas partes. Você tem um programa nuclear, intensividade de enriquecimento de CEPOA. Como havia levantado anteriormente, essa intensidade ela busca superar diversas potencialidades através da sua tecnologia de enriquecimento. Então hoje sabemos que o Irã atingiu níveis de 85%, na verdade quase 85%, há uns quebrado ali 84 e poucos por cento, que já quase fomenta ele a construir, possibilita ele construir uma arma nuclear do tipo. É necessário também mais dinheiro, mais investimento e mais produção de tecnologias para isso. E não basta somente você ter uma ogiva nuclear. Você não vai conseguir fazer nada com ela. Você pode, é claro,
ocorrer um ataque ali desorganizado, um ataque irregular, mas é necessário tecnologia de mísseis para acoplar ela, a ogiva, na cabeça do míssil e atingir ali distâncias importantes para cumprir o papel dela de ataque ou tático ou ataque estratégico. E o programa espacial de mísseis, recentemente, o Irã fez um avanço importante no desenvolvimento de lançadores verticais, ou seja, de mísseis, para sim, segundo ele, fomentar a indústria espacial, colocar satélite no espaço e vem realizando pesquisas espaciais. E por trás disso, segundo a inteligência americana, nada mais que é o desenvolvimento de mísseis para futuramente acoplar as ogivas nucleares que o Irã vem tentando, mas parece que anda numa esteira. Ele corre e não sai do lugar. Inclusive, o programa espacial persa, eu tenho vídeos no canal que mostram isso, foi diversas vezes sabotados pela própria inteligência americana. Ou seja, como assim? Geralmente a inteligência dos Estados Unidos possui empresas laranjas nos arredores do Golfo Pérsico, nos arredores do Oriente Médio, em determinadas nações. Essas empresas fazem contratos de algum modo, de algum intermediário, conseguem contratos com o governo persa. Porém, essas empresas que são lideradas pelos Estados Unidos, que não há ainda informações, não há nomes dessas empresas, é claro, por motivo de segurança dos Estados Unidos, fornecem produtos ruins, péssimos, para o programa espacial. Então, quando está no seu auge mais necessário, onde há necessidade de você ter um equipamento, uma placa, uma estrutura, um circuito eletrônico resistente, falha. E isso provoca um caos em toda a estrutura. E é claro que os mísseis ou foguetes que vão realizar esses testes espaciais, entre aspas, explodem ou não funcionam ou ocorrem diversos outros problemas através de sabotagens lá na linha de produção até a transferência desses produtos nas mãos dos persas. E essas relações bilaterais, como havia dito, sobre a Rússia e agora a mais novo acordo entre o Irã, os persas e os sauditas, a Arábia Saudita. Foi um acordo extremamente importante que até mesmo foi visto com bons olhos com os Estados Unidos. O que isso também pode demandar que os árabes, que foram até mesmo instigados por Trump a sentar na mesa ali com os israelenses, com Benjamin Netanyahu, e fizeram um acordo, o Acordo de Abraão. Esse Acordo de Abraão foi a primeira, uma reintegração histórica entre árabes e israelenses nunca antes vista, porque eles eram inimigos ali, incomuns, eram inimigos mortais, e Trump conseguiu colocar esses inimigos na mesa e fomentarem ali um acordo, o Acordo de Abraão, para proteger toda a região contra quem? Contra o Irã. E hoje a Arábia Saudita fez esse acordo com o Irã, um acordo bilateral que vai favorecer maior segurança, muito provavelmente, no Oriente Médio e principalmente com Israel. O Israel agora poderá conversar de forma mais atenciosa, de forma recíproca, claro, com o Irã conversar com Israel de forma também amistosa, por intermediação com quem? Com os Emirados Árabes Unidos, que com certeza vai esquecer aquele ataque que ocorreu em 2021, 2018, em suas instalações de petróleo, que foi através de grupos apoiados pelo Irã do Iêmen. E essas relações que foram firmadas atualmente também vai trazer o quê? Menores chances, muito provavelmente, de Israel realizar um ataque surpresa ou uma tentativa de desestabilizar o programa nuclear persa, porque poderá agora haver mais diálogos entre as partes.
Então este foi mais uma análise sobre esse relatório do diretor de inteligência nacional, do gabinete do diretor dos Estados Unidos. No próximo vídeo vamos falar sobre a Coreia do Norte, que é o último vídeo sobre esse tema, sobre o relatório anual. Se vocês gostaram, é claro, ficaram até aqui, é porque realmente se interessaram nesse tema, se inscrevam no canal, curtem o canal, curtem os vídeos, compartilhem com amigos. Também não se esqueçam de ativarem o sino de notificação para não perderem nenhum vídeo como este aqui na plataforma, aqui no canal no YouTube. E, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que isso vai ajudar e muito o nosso canal, que por temas sensíveis como esse, infelizmente, o YouTube ele reduz o engajamento, até mesmo ele restringe a nossa monetização. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.